aí, galera? Beleza? Professor Alcides para mais uma aula de ciências. E nessa aula nós vamos trabalhar com um assunto complementar ao conteúdo principal que foi finalizado, né? Tudo certo? Agora viemos aqui com assunto de biologia, que é super importante, galera, tá? Então vamos falar de genética mendeliana. Este assunto, meus queridos, vocês aí vão tratar nos anos futuros. Isso é super importante aí para tudo que nós temos de biotecnologia, né? Para os nossos avanços tecnológicos do campo, enfim, ok? Então, vamos lá para a introdução à genética mendeliana. A primeira coisa que nós devemos fazer é falar um pouquinho de Mendel, né? Johann, né? O João Mendel. Então o João, ele era um jovem, galera, que ele queria fazer, vamos dizer assim, biologia, né? Era esse o nome do curso na época, mas ele gostaria muito de fazer. Ele tentou uma vez o vestibular, que também não era assim chamado na época. Tentou a segunda vez o vestibular, também não conseguiu. E então desistiu e resolveu seguir para um mosteiro, né? No mosteiro, o que aconteceu? Ele foi direcionado para a horta, que chamam de garden, né? Então, lá na horta, ele começou a trabalhar na produção e ele começou, claro, com o tino para ser biólogo, observar a natureza. E então, ele começou a fazer alguns estudos com ervilhas. Sim, com ervilhas. Ele observou que as ervilhas, elas tinham características diferentes, né? Por exemplo, com relação à forma da semente, elas às vezes eram lisas, às vezes eram rugosas. Com relação à cor, às vezes elas eram verdes, às vezes elas eram amarelas. Com relação à forma da vagem, ela era lisa ou rugosa. Com relação à cor da vagem, às vezes era verde, às vezes era amarela. Com relação à cor da flor, às vezes era púrpura, às vezes era branca. Com relação à posição da flor, às vezes estava no meio do caule, às vezes estava na ponta do caule. Com relação ao tamanho, às vezes a planta era alta, às vezes a planta era baixa. E ele pôde observar que existia ali. Então, nestas variáveis, uma certa repetição. Ele pensou, como será que acontece isso, né? E ele começou a fazer cruzamentos nessas ervilhas, observando aquilo que elas produziam, né? Pegava as suas sementes, plantava e via como eram os seus filhos, né? As outras gerações, tá? Claro, com base nisso ele começou a fazer cruzamentos, né? Que ele podia conduzir através de observação da estrutura floral das plantas. Então ele viu que existiam estruturas femininas, que existiam estruturas masculinas. Então ele foi tirando o pólen daquelas que ele queria, que tinha determinado perfil, né, para colocar na outra, que ou tinha um perfil igual ou tinha um perfil diferente. Ou às vezes até mesmo para fazer autofecundação. Tirava da parte masculina e colocava na parte feminina da própria planta, fazendo a própria autofecundação, tá? E os experimentos de Mendel envolveram basicamente, né, a geração parental, que ele chamou assim, os pais, a geração F1, filhos 1 e filhos 2, F2, tá? Claro, ele considerou para isso indivíduos puros, em algumas características, híbridos, né? Homozigóticos ou heterozigóticos. Bom, homozigoto que tem apenas um tipo de gene, que é Rzão, Rzinho, tá? Heterozigóticos é que tem Rzão e Rzinho para o mesmo gene, tá? Bom, o que ele fez? Ele então estabeleceu alguns cruzamentos que nós vamos explicar com o quadro de Punnett, tá? O quadro de Punnett, ele foi elaborado para facilitar a vida aí no estudo das leis de Mendel.
Então, na geração parental, nós colocamos os chamados genes, né? Mendel não chamou assim, mas hoje nós conhecemos, em colunas diferentes ou linhas diferentes. Então, esse aqui é um indivíduo homozigoto dominante, tá? Razão. Aqui nós temos dois genes, digamos assim, um par de genes, né? Que é homozigoto também, Rzinho, Rzinho, recessivo. Então, quando eles estão juntos, este manda, tá? Então, ele fez o cruzamento entre esses dois indivíduos, que são puros, né? O homozigoto é puro. Então, ele observou o seguinte, no quadro de Punnett nós fazemos assim, ó. Pegamos o Rzão, colocamos aqui, e colocamos o Rzinho do lado, tá? Pegamos o Rzão, colocamos aqui, pegamos o Rzinho e colocamos do lado. Pegamos o Rzão, colocamos aqui, colocamos o Rzinho do lado, o Rzão colocamos aqui, colocamos o Rzinho do lado. Então aqui, ó, por exemplo, se aqui fosse semente amarela e verde, e isso aqui representasse a semente verde, e isso aqui é a semente amarela, tudo bem? Então veio um Rzão da verde, o Rzinho da amarela, e assim sucessivamente. Então 100% aqui é Rzão, Rzinho. Quem manda aqui, quem é o dominante? É Rzão. Então ele é para verde, é Rzão. Então todos os indivíduos aqui, eles vão ser o quê? Heterozigotos, porque tem zigoto daqui e daqui, e todos terão a característica da semente ser dominante, no caso a verde, né? Então, a verde. Ok? Então, 100% para verde, supondo, tá? Supondo. Então, o que Mendel fez? Pegou estes aqui, que são F1, e cruzou eles, entre eles mesmos, tá? Então, ele fez o quê? Colocou Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho para cruzar. E ele observou o que, meus queridos? Observou que toda vez que ele colocava Rzão, Rzinho, que eram 100% verdes, ele tinha Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho. Ou seja, aqui, ó, seriam 75% verdes e 25% amarelas. Bom, então ele viu que de indivíduos puros se extrai, olha só, puros para a cor, se extrai indivíduos de cor diferente. Então ele concluiu que existe na primeira geração, né, graças à dominância, à presença de 75% de verdes e 25% de amarelos. E aí ele pensou mais uma vez, mas e se eu cruzasse mais uma vez isso? Como seria, né? Eu vou fazer uma breve pausa para troca de bateria e nós voltamos. Bem, pessoal, então o que o Mendel fez, né? Ele pegou este aqui e cruzou com este aqui, então ele já tinha feito isso nessa aqui anterior, né? Ele pegou este aqui e cruzou com este aqui, o que ele já tinha feito. Então ele pegou este aqui e cruzou com este. Então olha só, então ele colocou aqui, ó, Rzão, Rzão, colocou aqui, então, Rzão, Rzinho. Então, dessa forma, ele colocou aqui verdes, né? E aqui verdes também, só que heterozigotos. Então, ele ficou com Rzão, 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 Rzão. Aqui ele ficou com Rzão, Rzinho e Rzão, Rzinho. Então, ele observou que de 50% Rzão, Rzão e 50% Rzinho, Rzinho, isso permaneceu, né, aqui na outra geração. Bom, e com isso ele estabeleceu a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel,
que diz o seguinte, né? Que os indivíduos, então, eles possuem características que são determinadas basicamente por um par de genes, né? Um par de genes que nós estudamos lá no 8º ano, que realmente procedem, né? E esses genes, eles vêm um da mãe e um do pai, né? E ambos formam o par de um novo indivíduo. Então, isso é super importante para a promoção de variabilidade genética. E claro, né, gente, que na formação do gameta, lá na formação do gameta, através da meiose que nós já estudamos, a metade do pai e da mãe vem e se juntam, formando um gameta, né? Um gameta. Então, formando então uma nova célula, né? Vem o gameta da mãe, vem a metade do pai e da mãe, se juntam formando um novo indivíduo. Então, isso vai promover a variabilidade genética, né? E isso é super importante. E claro, isso se deve a esse estudo de Mendel e hoje nós podemos compreender mais facilmente com o nosso quadro de Punnett, certo? Então, resumindo, primeira lei de Mendel, rapidinho, né? Mais ou menos o que aconteceu. Notem que o Mendel, coitado, não conseguiu fazer o curso de biologia, mas conseguiu contribuir muito mais do que aqueles que fizeram, provavelmente, que são até desconhecidos, né? Lá na tranquilidade de um mosteiro, onde ele pôde sim fazer a sua contribuição, coisa que talvez no barulho de uma universidade não aconteceria, né? Cada um constrói a sua história. E nós encerramos por aqui. Logo, logo nos falamos. Deixarei aí para vocês um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.